Sabe onde eu estou indo agora? Estou indo ver uma palestra sobre o caso ET de Varginha. É muito interessante, né? Porque o caso ET de Varginha, ele foi divulgado assim, ficou famoso no mundo inteiro, né? Aconteceu várias coisas. Não sei muito, nunca peguei para estudar especificamente. Mas vamos lá. O meu pai, ele era amigo de infância de um ufólogo famoso, né? Famoso mundialmente, né? Esse cara, amigo do meu pai, não vou falar o nome. Ele viajava dando palestras e tudo. E ele chamava a gente para algumas coisas específicas e passava algumas informações pra gente em relação à ufologia. Informações que não chegam na gente. E é muito interessante. E teve um caso que foi uma experiência que foi muito legal. Muito legal mesmo. Na pousada Piapara. Não sei se vocês lembram desse caso. Passou no Fantástico na época. Cara, era muito legal. Eu era adolescente na época. Não era criança, mas era adolescente. Ele pegou, ligou pro meu pai e falou: meu, vamos lá, vocês querem ir? Eu dou a carteirinha de ufólogo pra vocês. Vocês conseguem ter permissão pra entrar lá, pra vocês verem, né? Pra vocês terem a experiência e tudo mais, né? Beleza, e fomos lá. Pegamos o carro, meu pai, um dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, né? Um dos meus irmãos foi comigo e eu. Nós 3 fomos. E... dá uma licencinha para interromper o seu vídeo. Se você, assim como eu, sempre questionou se a vida é só isso daqui, então você tá no lugar certo. Aqui nós falamos de despertar da consciência, transição planetária, espiritualidade, contratos espirituais, mundo astral, terapia, mentoria, a gente fala de emoção, de comportamento, de hábito, enfim, de diversas coisas que envolvem a nossa vida como seres humanos. Aqui embaixo tem um link, nesse link você fala diretamente comigo no WhatsApp para que você possa agendar uma consulta, uma conversa, enfim. Caso você tenha interesse em todos os trabalhos que eu listei aqui embaixo que eu faço, tanto mentoria como terapia, sou especialista em ansiedade e também terapias espirituais, assim como apometria, contratos espirituais, leitura de consciência guia, onde você tem a imagem e tem recados do seu mentor espiritual. E eu vou deixar aqui embaixo também 2 links do Instagram. Um é o meu link do trabalho com ansiedade e outro é meu link do trabalho com as mentorias espirituais. E agora eu deixo você de volta com o vídeo, mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você sabe que gosta também desse assunto. Gratidão por estar aqui. Quando você entra assim, a tal da pousada Piapara, se eu não me engano, você consegue achar aqui no YouTube, tá? Esse caso da pousada Piapara. Bom, o que aconteceu na pousada Piapara? O cara tava era uma pousada, né? No meio do mato, bem afastado assim da cidade, bem afastado. Então lá era tudo escuro. E esse cara, ele tava na cozinha, o dono da pousada tava na cozinha ali de noite. E a cozinha dava de frente para um canavial, né? Uma plantação de cana ali, para quem não sabe, o nome canavial é plantação de cana, tá? Para quem não sabe aí. E ele viu uma luz muito forte, mas muito forte. E beleza, e no outro dia ele foi lá e a luz assim atravessou enfim. Eu não lembro se ele sentiu alguma coisa ali, mas enfim, tinha a luz. Eu lembro que tinha o caso da luz. Tanto que ele conversou com a gente pessoalmente depois. E esse cara, ele pegou e foi a cidade toda viu essa luz. Tanto que depois ficou famoso, foi no Fantástico, etc. Mas tá, vamos lá. Depois que ele acordou, no dia seguinte, ele foi ali e esse canavial tava amassado. Sabe aqueles crop circles que a gente vê nas plantações? Esse cara tinha visto um círculo, como se tivesse pousado uma nave. Um círculo exato de 60 metros de diâmetro no canavial. E o canavial amassado assim, de forma circular assim. Meu, pra quem conhece canavial, sabe como que é. Pra você amassar a cana no braço, virar ela assim, virar a plantação, cara, não é simples. Ele tava em círculo assim, certinho. Cara, e foi muito louca essa experiência, foi muito legal essa experiência. Aí beleza, fomos lá. E como que acontecia? Não lembro o nome da cidade. A pousada eu lembro do nome, mas eu não lembro o nome da cidade. Bem no interior de São Paulo, a cidade.
mas não lembro o nome exato. O que acontece? Fomos lá, quando a gente estava chegando na coisa, a gente estava chegando e a gente olhou assim, a gente chegou de noite, então não se via nada, porque você vai saindo da cidade, vai acabando os postes de luz e você vai entrando. Quando você vai entrando na cidade, estralar as costas. Quando você vai saindo da cidade para entrar no caminho, no meio do mato, pra Pousada Piapara, são vários e vários quilômetros para dentro da mata, tanto que era muito afastado da cidade, tudo escuro e etc. Sem casas assim no meio, tudo. Aí é como se fosse assim, você tá aqui, você acabou a estrada de chão e você vê lá de cima toda a plantação de canavial. Você vê meio que de cima assim, a cidade é meio em cima. Quando você vai entrando para a estrada de terra, ela vai meio que vai descendo. Então você conseguia ver toda a plantação, toda não, né? Uma grande parte da plantação de cana de cima. Você conseguia ter essa visão. Era muito legal. Só que lógico, a gente não viu porque estava tudo escuro. Então a gente viu um breu, simplesmente um breu, não conseguia ver nada. E a gente entrou e descemos lá para Pousada Piapara de noite. Fomos lá, encontramos um monte de ufólogos do Brasil inteiro que tava lá, os donos ali da Pousada Piapara e tudo, beleza. E daí a gente pegou, depois no dia seguinte a gente foi pra cidade, a gente colocar gasolina, comer. Não, comer a gente comia na pousada, aquela comida de rústica, de fazenda, uma delícia. Mas a gente subiu ali pra cidade por algum motivo, não lembro, com a gasolina, não lembro certinho. E daí meu pai pegou e parou o carro bem nessa entrada, né? Dessa divisão da estrada de chão asfaltada pra estrada de terra. Meu pai parou ali, a gente desceu do carro e a gente olhou o canavial assim, ó. Isso que eu falei pra vocês, que dá pra ver, né? Conseguia ver tudo assim, cara. Muito, muito, muito legal. Olha que legal, né? E a pousada tá lá no fundão, assim. Não dava pra ver a pousada porque fechava muito mato. Mas olha que legal, né? Foi do canavial que a gente veio aqui. Presta atenção nessa parte porque ela é importante. Dessa visão. E depois, a gente ficou lá 3 dias e 3 noites. E depois a gente foi... voltou pra pousada e tudo. A gente fez vigília de madrugada. E um monte de coisa. Aí a única coisa que a gente viu lá nessas vigílias, né, e eu nem vi direito, meu irmão viu melhor, foi uma sonda. A gente não viu como se fosse uma nave, mas viu como se fosse uma sonda descendo. Beleza. Estávamos indo embora depois desses 3 dias do canavial, da pousada. Quando a gente estava indo embora, meu pai parou naquele mesmo local. Quando a gente parou nesse mesmo local, nessa subida que dava pra você ver tudo, daí dava pra ver vários círculos. Cara, aquilo ali foi surreal, porque quando você vai passando pela estrada, voltando, pela estrada de terra voltando, e a plantação de canavial nas laterais, você pegou e falou, nossa, mas tá aberto isso aqui, tá um campo aberto aqui. Daí a gente desceu. No que a gente desceu, pra dar uma subidinha num barranco assim e passar uma cerca. Aí no que a gente desceu, a gente viu que tinha um círculo maior do que estava lá do lado da pousada. Falei, nossa, que louco isso, né? Que massa. E tinha outro círculo que abriu ali. Aí a gente, quando a gente subiu e a gente olhou de cima, que dava pra ver de cima a plantação de canavial, tinha acho que uns 5 círculos que não estavam ali quando a gente já havia chegado lá. Lembra que quando a gente chegou, a gente parou, né, no dia seguinte de manhãzinha, a gente parou, não tinha nada. E quando a gente chegou lá, tinha. Falei, cara, que legal. Muito legal. Mas o que é legal desses círculos? É legal você ver as coisas pessoalmente. Mas o que é legal desses círculos? A gente foi entrar nesse círculo que estava do lado da pousada, que era o canavial pertencente à pousada, a parte da plantação pertencente à pousada. A gente foi parar ali. Não, a gente foi entrar nesse círculo e eles estavam com aquele Geiger Miller. Geiger Miller, para quem não sabe, é um aparelho que ele calcula a radiação, né? Eu sei desse aparelho por causa que eu trabalhei com radiologia médica há uns anos, né? E os físicos, para fazer todo o cálculo
de se vazava ou não radiação para fora das salas de radiografia, tomografia, mamografia, etc. A sala precisa ter ela é mais grossa e ela precisa ter 2 centímetros ali, pelo menos, de chumbo para não passar a radiação e não vazar para outros lugares, né? Para as pessoas não ficarem tomando radiação. Então é tudo muito protegido. Então os físicos utilizavam, pelo menos na época, né? Às vezes hoje é outra forma de calcular. Utilizavam o contador Geiger para poder fazer esse cálculo de radiação. E eles estavam com um aparelho desse para poder calcular. E era assim, ó, coisa de centímetros aqui, ó. Estava fora do círculo, o contador Geiger não contava nada. Depois, quando você pisava e entrava no círculo, ele apontava a radiação. Então, dentro desses círculos tinha uma emissão de radiação. Olha que louco. E daí ele falou: não, sai do círculo, não fica no círculo, que tem radiação no círculo e tal, né? E a radiação, ela é perigosa para nós. Então, assim, foi muito surreal, assim, essa experiência, assim, sabe? De ver de perto, de estar ali com ufólogos, ouvir histórias, né? Que não chegam em nós, né? Essas histórias. E tá vindo como é que é o nome? Esqueci o nome, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui na edição um nome aqui embaixo do rapaz que vai fazer a palestra. Ele é um dos mais envolvidos ali do caso Varginha. E vou ver se eu gravo algumas coisas e faço um vídeo sobre o caso Varginha. Se você quer que eu coloque aqui sobre o caso Varginha, que eu vou estar indo na palestra do cara agora, se eu não me engano, ele é um militar que estava envolvido ali, tá? Um ufólogo e militar, ou só ufólogo, não lembro não, certinho. Mas ele é um dos que mais tem informação sobre o caso Varginha. E se vocês quiserem um vídeo sobre o caso Varginha, que eu vou ver na palestra ali, me fala, coloca aqui nos comentários, comenta aqui. Pô, faz sim, faz um vídeo e tal, que eu quero ver. Porque, pelo jeito, ele vai passar algumas informações diferentes aqui, né? Que não é permitido em vídeo, liberado assim, né? Vamos ver, tô chegando aqui no local que onde vai ser a palestra dele. E vamos ver, né? Eu gosto muito desse assunto, eu sempre estive envolvido desde criança com questão de ufologia, né? Já vivi muitas coisas em relação a isso. E cada vez mais está ficando perto das pessoas terem esse acesso, né? Acesso mais próximo das naves. E tem gente que nem acredita que tem vida em outro planeta ainda, né? Então a consciência vai tá trabalhando para que todos entendam que existe, né? Que não existe só a gente no mundo todo, né? No universo. Então, assim, tô indo lá ver, né? Vou estacionar aqui daqui a pouquinho. Espero que seja muito legal. Tô com uma certa expectativa aqui com esse negócio. Eu lembrei desse caso, falei, vou fazer um vídeo aqui contando pra eles, porque é muito legal esse caso do Pousada Piapara. Foi muito louco. Se eu não me engano, eu tenho até uma foto com todos os ufólogos ali, com o dono da pousada. E eu molecão de tudo lá. Coisa muito legal. Tá uma nostalgia lembrando agora. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história da Pousada Piapara. Se vocês quiserem o vídeo do ET de Varginha, coloca aqui pra eu poder organizar esse vídeo. Vou ali, vou estudar ali o que o cara tá falando na palestra. E nos vemos aí num próximo vídeo, uma próxima possibilidade. Se vocês comentarem aí do ET de Varginha. Se vocês não comentarem, eu entendi que vocês não têm interesse, então eu não vou fazer não. Vou falar de outras coisas. Mas se vocês quiserem, vocês comentam aqui, tá bom? Gratidão por estar aqui. I like cash.